Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui no Sebrae com vocês para falar sobre mulher empresária e agora, para a gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, um convite do Sebrae. Muito obrigada ao Sebrae e à casa por a oportunidade de estar aqui hoje. Me apresentando, eu sou a Cris Borges, sou mentora empresarial, sou contadora, educadora financeira, terapeuta financeira. Eu tenho, já tive várias empresas, tenho algumas ainda agora. Sou mentora de novos negócios, fui uma das juradas de um reality show Em Frente às Feras, que premiou empreendedores, pequenos empreendedores, em R$ 10.000 no final do projeto. Foi uma participação bem bacana, foi muito legal, porque a gente ouviu mais de 36 pitches, né, de empreendedores, pequenos empreendedores, e esses empreendedores passaram por todo um processo durante o reality show do Em Frente às Feras para que a gente pudesse preparar para o mercado. Hoje, o vencedor desse programa, que foi o que a Batata tem, já está com franquias, já está com micro franquias, e foi uma realização bem bacana. Além disso, eu sou fundadora e idealizadora de gestão com elas, apresentadora de rádio, tem um programa de rádio toda segunda-feira, às 17 horas. E acompanha aí na gestão com elas, vocês vão saber um pouquinho mais sobre mim, porque hoje o importante não é a Cris, né? O importante é a gente falar sobre empreendedorismo feminino. Essas são as minhas empresas atuais. Vamos falar um pouquinho, para a gente começar, de características empreendedoras. E aí eu peguei, lógico, do Sebrae, da Empretec, quais são as características que o empreendedor tem que ter quando vai começar a empreender ou quando já tem o seu negócio. A primeira delas é busca de oportunidade e iniciativa. Então, se você não busca oportunidade, se você não busca conhecer o seu mercado, conhecer quem são os seus fornecedores, quem são as pessoas que estão, os seus concorrentes, o local, e principalmente fazer parcerias, fica muito mais difícil. Hoje a gente precisa muito de parcerias e precisa muito entender o que é o mercado, buscar essas oportunidades, quem são as pessoas que podem te ajudar nesse cenário. A outra é persistência. Empreendedorismo, a gente fala que a gente acorda desempregado todos os dias, que a gente tem que todo dia fazer algo novo, todo dia inovar, todo dia criar novos relacionamentos. Então, a gente tem que ter muita persistência para isso. Terceira, correr riscos calculados. Correr risco calculado, as pessoas falam assim, nossa, mas correr risco, por que correr risco? Por isso que tem a palavra calculados. Quando a gente vai pular de um paraquedas, a gente tem um risco de morte. Só que a gente calcula esse risco e usa um paraquedas para que a gente não aconteça o pior. No empreendedorismo é a mesma coisa. Se você vai lançar um novo produto, se você vai lançar um novo serviço, se você vai criar um evento, alguma coisa para chamar atenção para o seu negócio, ou mesmo uma estratégia de marketing diferente, você tem que saber quais são os riscos que tem essa estratégia ou isso que você está querendo fazer. Exigência de qualidade e eficiência. Isso daqui não é mais diferencial para nenhuma empresa. Exigência de qualidade e eficiência é algo que toda empresa tem que ter, 100%, não tem como falar não ter. Então, crie processos, crie formas de auditar os seus colaboradores, de auditar os processos da sua empresa, de auditar o atendimento, principalmente ao cliente da sua empresa, para ver se tudo está de acordo ou não, tudo está de acordo com o modelo de negócio e se, principalmente, os clientes estão satisfeitos com o seu negócio. Comprometimento. Se você que é dono da empresa, se você é mulher empresária, que é dono do seu negócio, não tiver o comprometimento com o seu negócio, se o seu olho não brilhar quando você falar do seu negócio, e você correr atrás do que precisa ser feito para que o seu negócio dê certo, também não vai funcionar. Busca de informações. Ele tem a ver um pouco com a busca de oportunidades. Porque quando você busca informações, quando você conhece melhor o seu negócio, porque às vezes o que acontece? Vou criar um novo negócio. Eu gosto muito de camisa preta e eu vou vender camisa básica preta. Só que, de repente, aonde você criou esse negócio, no seu canal de vendas, ou seu público daquele negócio, não gosta de preto, gosta de amarelo, de branco, de vermelho. E se você não buscou informações sobre esse cliente, como que vai fazer?
o que acontece? Pode ser que o seu negócio esteja fadado a ter prejuízo, né? Ou mesmo a entrar na estatística das empresas que falem em menos de 2 anos. Estabelecimento de metas. Aprenda a estabelecer metas. Hoje tem muito conteúdo, no próprio Sebrae tem cursos de Canvas ou de planejamento que você pode aprender um pouquinho mais sobre meta. Estabelecer meta não é só colocar na parede, vou vender X produto até tal data e deixar lá de enfeite na parede. Não, tem que colocar um plano de ação atrás dessa meta, tem que usar a técnica do SMART. Se vocês não souberem como fazer, procura na consultoria do Sebrae, olha na internet como que faz o SMART, mas ela tem que ser uma meta alcançável, tem que ser algo que você consiga concretizar, mas de qualquer forma tem que ser também algo desafiador, porque senão você não vai ter motivação para cumprir aquela meta. E aí, se você tem uma meta, você tem que planejar essa meta e você tem que monitorar todos os dias. Você tem que monitorar de tempos e tempos. E usa o processo ágil. Então, se você estabelecer uma meta, por exemplo, de aumento de vendas, acompanhe de tempos e tempos e curta os períodos de tempo para ver se aquele planejamento que você fez, se o que você planejou para essa meta, se realmente está acontecendo. Porque pode ser que no meio do caminho aconteça fatores externos, você de repente buscou uma informação que não era tão adequada, e a sua meta não está caminhando para a concretização. Então, se você está monitorando essa meta, você consegue, no tempo certo, tomar ações, corrigir a equipe, corrigir qual seja o processo que não esteja adequado para o atingimento dessa meta. Não adianta chegar lá 2 dias antes de cumprir a meta e ver que você ainda falta 80% para cumprir a meta. Então, por isso tem que monitorar. Persuasão e rede de contatos. Gente, isso é network. A gente vai ter uma palestra aqui depois da minha, se eu não me engano, sobre isso. Network, hoje, empresa sem network não funciona. Nem no mundo corporativo funciona você não ter uma rede boa de relacionamentos ou ter um poder de persuasão. Quando a gente fala poder de persuasão, não é você impor as coisas para as pessoas ou para clientes ou para quem quer que seja. É você ter clareza, é você ter firmeza, é você ter certeza daquilo que você está querendo passar para as outras pessoas, daquilo que você está querendo passar para o seu público. E a rede de contatos, hoje em dia, mulheres, nós somos privilegiadas, né? Porque o que tem de rede de mulheres e excelentes redes que ajudam as mulheres a melhorar, a crescer, né? O Gestão com Elas, a gente faz um evento em Itaquera, no Sebrae de Itaquera, todos os meses, a gente já está no 21º, que a gente reúne mais de 80 mulheres lá, todos os meses. E essas mulheres aprendem a fazer pitch, e lá elas podem errar, porque é um ambiente seguro, lá todas têm acesso ao palco, então todas conseguem ter, já teve pessoas que foram lá para aprender e acabaram palestrando. Então, assim, tem muita rede, tem muito evento para mulheres que vocês podem, sim, se especializar, e a maioria deles todos gratuitos. As redes de mulheres no Facebook, elas dão, inclusive, treinamentos gratuitos, materiais. Então, procurem, corram atrás e busquem a informação, né? Independência e autoconfiança. A gente fala que o empreendedor, ele é meio que um lobo solitário, né? Porque a gente, mesmo quando a gente tem sócio ou quando tem equipe, no final das contas, a decisão acaba sendo sua, os seus medos, às vezes você não quer compartilhar com os outros, aquilo que você almejou fazer e que às vezes não deu tão certo como você queria. Então, assim, você tem que ter uma automotivação, uma autoestima, uma resiliência muito grande para empreender. E não é que isso seja ruim, mas empreender é maravilhoso, mas você tem que saber que você tem algumas coisas, alguns passos a passos que vocês têm que ter no dia a dia. Agora vamos falar do empresário, que a gente falou do empreendedor e as pessoas acham que empreendedor é aquele louco que sai abrindo um monte de negócio sem planejamento nenhum. E vocês viram agora que não. O empreendedor, ele tem várias características que
Pode ser que você não tenha todas, mas você tem que identificar qual que você está melhor, qual que não está, e melhorar. Mas o empresário, qual que é a função do empresário? Qual que é a diferença? Todo empreendedor é empresário? Todo empresário é empreendedor? Nem sempre. Né? Tem empreendedores que são empresários, que olham para a gestão da sua empresa, que olham para os números da sua empresa, e tem empreendedores que são esses mesmo do sonho, que tem várias ideias, mas que nunca concretiza. Então, para você concretizar suas ideias como empreendedor, você tem que se tornar um empresário de verdade, uma empresária de verdade. E quais são as características que eu observei, que eu entendo que o empresário tem que ter? Primeira delas, ele tem que ter responsabilidade financeira, fiscal e social. O que é isso, Cris? Responsabilidade financeira. Você tem que olhar seu fluxo de caixa todos os dias. Você tem que fazer a gestão financeira do seu negócio todos os dias. Não é de vez em quando. E é você que tem que olhar. Mesmo que você tenha alguém no operacional, você tem que olhar. Fiscal. Ah, mas meu contador faz a minha contabilidade, eu confio nele. Ok, ótimo que você confia no seu contador, mas o seu contador não é só um apurador de imposto. Você tem que conversar com o seu contador, tem que pedir um balanço, tem que pedir uma DRE, tem que pedir para ele uma análise de como estão os gastos da sua empresa, como que está, para ele te ajudar a olhar os números. Se você não sabe criar indicadores, peça para o seu contador te ajudar a criar indicadores que sejam importantes para o seu negócio e não indicadores só para dizer que tem. E a responsabilidade social é com a equipe, com o entorno, com a comunidade, com seus fornecedores, com seus clientes. Você tem que se preocupar, porque a responsabilidade do empresário é muito grande. Imagina se você quebra, quantas pessoas quebram com você? Quantas famílias quebram com você? Então, é responsabilidade ser empresário, sim. E a gente tem que levar isso muito a sério. Gestão de pessoas e números. Está alinhado com o que eu falei no primeiro item. Você tem que olhar para as pessoas e para os números. Isso é o coração da empresa. Olhar para as pessoas é ter um ambiente agradável, é ter pessoas com funções claras que vocês identificam, que vocês acompanham. Números. Tenham indicadores, por menores que seja, não precisa ter muitos indicadores, mas tem que ter indicadores que fazem diferença para você acompanhar o seu negócio e ver se realmente ele está dando certo. Visão sistêmica. Como empreendedor, como empresário, você tem que ver o todo. Você tem que saber como que está o seu negócio. Se de repente faltou alguém na sua empresa, um colaborador, como que você vai saber? E você precisa emitir uma nota, alguma coisa. Se você que é dono da empresa não sabe fazer ou não sabe onde buscar informação, como que faz? Não emite, não vende, não entrega? Então você tem que conhecer, ter uma visão sistêmica de todo o seu negócio, de todas as áreas do seu negócio e principalmente conhecer a sua equipe. Eu brinco com a minha equipe que meu olhar atravessa paredes e meu ouvido é biônico, por maior que seja a minha empresa. E essa é a visão sistêmica. Por que isso é verdadeiro, apesar de parecer absurdo? Porque eu conheço cada pessoa da minha equipe, eu conheço cada processo da minha empresa. Então, fica muito mais fácil você ter uma visão sistêmica, uma visão do todo. Empreendedor e empresário tem que ser vendedor, sim. Quando você fala do seu negócio, seu olho tem que brilhar. Ah, mas eu tenho uma equipe comercial, eu tenho uma equipe de vendas. Ótimo, você tem uma equipe capacitada tecnicamente para fazer a área comercial, para gerir a área comercial. Mas você, como dono do negócio, quando você falar do seu negócio, quando você falar do seu diferencial, o seu olho tem que brilhar. Eu falo para os meus mentorados assim, qual que é o seu diferencial? Ah, é qualidade. Gente, isso não é diferencial. Por que o seu cliente compra de você e não do seu concorrente? Esse é o seu diferencial. Tudo igual, mesmo produto, mesma qualidade, mesma entrega, tudo bonitinho. Por exemplo, franquia. Não tem o mesmo padrão? É sempre o mesmo padrão. Por que você vai na franquia da loja X e não da Y? Tem um diferencial, tem um valor agregado. Quem faz esse valor agregado? São as pessoas. Então, você tem que olhar muito bem para a sua equipe, para as pessoas que estão na frente do seu negócio. Olho na concorrência. Eu tenho que ter medo da concorrência? Não, pelo contrário. Eu tenho que ser amiga da concorrência. Porque quando eu conheço o meu concorrente, a gente cresce, a gente troca ideias, a gente troca boas práticas. A concorrência, por exemplo, no mercado contábil, existem 54 mil
contadores no Brasil, daí para cima. Aí eu vou falar, não vou ter uma empresa contábil porque eu tenho 54 mil concorrentes. Só que no meu entorno, e outra coisa quando a gente fala de concorrência, as pessoas querem empreender e elas querem abraçar o mundo agora com marketing digital. Elas querem fazer campanhas de marketing para estar na internet, para estar nas redes. Mas e no seu entorno? Qual que é o trabalho que você fez? Quantas empresas tem quantos clientes tem ali perto do seu local de trabalho, perto da sua empresa, que você não vai precisar gastar com locomoção, você vai ganhar tempo e dinheiro. Você não precisa gastar com locomoção, você não precisa ter muito trabalho para chegar nesse cliente. Você conhece ali a sua região, o seu bairro, você sabe como que esse pessoal se porta. Então, por que você vai ir para o outro lado da cidade atender um cliente, se ali dentro do seu entorno você tem cliente suficiente para atender? Diferencial, claro, eu acabei falando um pouquinho para atrás. Network, tem que ter. Hoje em dia, há muitos anos atrás, a gente não tinha a quantidade de oportunidades de network que a gente tem hoje. Hoje a gente tem sessão de negócio, que você pode ir, você pode trocar cartão, você pode apresentar a sua empresa. Hoje você tem grupos de mulheres, grupos de empreendedores, café de negócio. Se você buscar, principalmente no Facebook, lá na parte de eventos, você vai achar Instagram, N eventos, que você pode participar, pode trocar cartão, que você pode fazer esse network. E aí, se você fui lá numa sessão de negócios, num evento que eu troquei cartão, é só trocar cartão? E aí chega em casa? Não. Chegou no seu escritório, pega todos esses cartõezinhos, abre uma planilha, coloca todos os dados, de onde que é, o que você conversou com aquela pessoa, alguma coisa que te faça lembrar daquela pessoa, manda um e-mail para essa pessoa, manda um oi no WhatsApp, manda, tô aqui, fala um pouco mais do seu negócio. Uma vez eu recebi um e-mail muito bacana de uma pessoa que eu tive essa troca de cartão, que eu recebi um e-mail falando assim: oi, Cris, tudo bem? A gente trocou cartão em tal evento. Eu queria, aquela dia foi rápido, a gente falou muito rápido, foi quase um pitch. Só que eu quero te falar mais do meu negócio. Ele começou a contar mais do negócio dele. Ele fazia tanta coisa bacana que eram coisas que ele não conseguia falar para mim em um minuto, ali no meio daquele tumulto todo. E observe nesses locais que você vai fazer network, quem são, se você tiver a oportunidade de ver quem são essas empresas antes, já vai nas pessoas certas que você quer falar. Já vai na pessoa certa que você quer que seja o seu cliente. Tecnologia e inovação. Não tem mais como você ter uma empresa hoje em dia sem usar tecnologia e sem ter informação. Ah, mas isso é caro. Nem sempre. Eu falo que quando a gente lida principalmente com pequeno, ele sempre acha que tudo é caro. Ah, vou fazer um site, não vou fazer um site porque é caro. Não vou registrar a marca da empresa porque é caro. Não vou contratar um contador realmente que faça uma contabilidade consultiva porque é caro. Só que você nem foi perguntar, você nem foi pesquisar para ver se realmente é caro. Hoje em dia tem muitas empresas que parcela, que faz um valor mais acessível. Então veja o que cabe no seu bolso. Vá atrás, pesquise, busque as oportunidades. Faça parceria, faça permuta de serviços, permuta de produto. Hoje em dia não dá para falar que você não vai inovar na sua empresa, criar tecnologia na sua empresa porque não tem dinheiro. Corre atrás. Você vai conseguir achar formas de fazer isso. E inovação nem sempre precisa de dinheiro. Inovação é quando você muda alguma coisa, por exemplo, numa vitrine. Se você mudar o formato da vitrine de uma loja, você já está inovando. A pessoa vai passar e já vai ver, nossa, que diferente, hoje ela colocou uma cor diferente, colocou um detalhe diferente. Então, inovação não necessariamente você precisa investir muito dinheiro, a não ser que você vai investir em tecnologia num pátio de fábrica, em maquinário, aí sim você tem que se programar para isso. E mesmo isso, existem créditos no mercado, existem programas, financiamentos que podem te ajudar com isso. Foco no lucro e nas pessoas. Um golinho de água aqui. Empresa é para ter
lucro. Se você tem uma empresa que não dá lucro, você tem um emprego e mal remunerado, que você não consegue se pagar. Então, a primeira coisa que você tem que estar atento na sua empresa é que a empresa é para ter lucro. Então, por isso que você tem que acompanhar sempre, diariamente, seu fluxo de caixa, sua DRE, e tem que ser os dois. Não adianta acompanhar fluxo de caixa e não acompanhar a DRE. Porque não necessariamente, se você tem dinheiro no caixa, pode ser que você esteja tendo prejuízo. A demonstração do resultado dos exercícios, que é a DRE que a gente fala, ela mostra se realmente a sua empresa está tendo lucro e prejuízo. E isso, você só vai ter informação boa se você mandar informação boa para o seu contador. Então, se você não mandar documentação necessária, se você não mandar aquilo que o contador precisa para fazer uma boa escrituração contábil, você não vai ter essas informações, você não vai saber se sua empresa está tendo lucro ou prejuízo. E aí, eu preciso contratar. Como que eu sei quais são as características que os meus colaboradores têm que ter, que a minha equipe tem que ter? Vou dar algumas dicas aqui. Primeira coisa, eu vou passar aqui já alguns. Verifique se essa pessoa investe em educação ou se ela fica dependendo só da empresa. Se ela se interessa por algum idioma, porque de repente as pessoas também acham que exportar é difícil e não necessariamente não é difícil. Às vezes o seu produto ele está pronto para exportar e você acha que é muito burocrático. Então tem empresas especializadas nisso. Educação financeira, todo mundo tem que ter. Bom, eu como boa educadora financeira e terapeuta, né, a gente trabalha a educação financeira, a gente trabalha comportamento. Então, é o comportamento em relação ao dinheiro, o comportamento em relação ao dinheiro da sua empresa, em relação ao dinheiro do seu dinheiro pessoal. Então, a gente trabalha comportamento que é para você saber como usar o seu dinheiro, como ter uma independência financeira, trabalhar por prazer e não por necessidade. Então, a educação financeira, infelizmente, só esse ano foi implantada nas escolas, deveria ser desde sempre, mas ela pode ser estudada desde a criança de 2 anos, de 1 ano e meio, de forma lúdica. Então, assim, busque informações, no site da TSOP tem bastante coisa lá de educação financeira, isso é um tema de outra palestra, né? Mas busque informações para ter uma boa educação financeira. Eu gosto muito de, dependendo do cargo da empresa, de contratar estagiários ou trainee, porque, por exemplo, áreas como área contábil, eu sempre gostei de contratar estagiário, porque ele vem com outra vontade, ele vem querendo aprender, e você pode moldar esse colaborador da forma que você, dentro do seu modelo de negócio, dentro da cultura da sua empresa. Colaborador tem que ser proativo. Hoje em dia não dá aquele colaborador que não está comprometido com a sua empresa, que ele não busca informação, que ele fica dependendo de alguém para fazer alguma coisa. Saiba ouvir e observar. Isso vale tanto para o colaborador como para o empresário. Porque às vezes você não escuta a sua equipe e as coisas dão errado e muito errado porque você não soube ouvir. Você só quis falar, você só quis impor a sua vontade e não escutou o seu colaborador. E observe se o seu colaborador, se ele tem clareza naquilo que ele, na função que ele está desempenhando, se ele tem clareza de qual que é a função dele, qual que é o papel dele dentro da empresa. Se adequar à cultura da empresa, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Criar relacionamentos e network serve para colaborador e serve para o empresário. O colaborador, ele tem que olhar, investigar a empresa que ele vai trabalhar, o segmento. Então, se você foi contratar uma pessoa e ele chegou lá e ele não sabe nada da sua empresa, ele nem olhou o site da sua empresa, não sabe nem o que você faz, já é um bom sinal que ele não vai ser um bom colaborador. Então, fique atento. Seguir exemplos das pessoas das áreas de segmento da mesma profissão. Então, pergunta para ele, quem que é a sua referência dentro do nosso segmento? Quem que são as empresas que nossos concorrentes? Ou quem que é um empresário ou uma pessoa que é referência nessa função? Ele tem que ter objetivos claros, cuidar do tempo, cuidar dos ladrões de tempo. E aí, quando a gente fala de ladrão de tempo, isso é muito sério. Tem uma pesquisa que fala que quando você é interrompido,
você demora 12 minutos para você voltar no raciocínio que você estava fazendo. Então, quando isso acontece, imagina que você está desenvolvendo um trabalho, um planejamento, alguma coisa, e os seus colaboradores ficam te interrompendo a todo momento. Da equipe, ou gestores ficam sendo interrompidos a todo momento pela sua equipe. E você, como empresário, observa isso. Se você somar aí 12 minutos que ele demora para voltar no raciocínio dele dentro do dia, quanto em dinheiro, de tempo, esse colaborador está dando de prejuízo para a sua empresa? Então, tem ações da sua empresa para que as pessoas não fiquem roubando o tempo do outro. Teve uma das minhas empresas que foi muito engraçada, que tinha um estagiário que ele era muito ativo, ele conhecia de tecnologia, ele era uma pessoa muito proativa. E aí, o que acontecia? Qualquer coisinha, a gente tinha uma empresa de TI que nos dava assessoria, e qualquer coisa que acontecia, o pessoal, Rafa, me ajuda aqui, arruma meu e-mail, configura não sei o quê. E ele chegou num momento que falou assim, Cris, eu não consigo trabalhar, porque o pessoal fica me chamando o tempo inteiro. E aí a gente começou a moldar, eu cheguei para a equipe e falei assim, então, estão proibidas de falar o nome do Rafa aqui, porque ele precisa ter as funções dele. Então tem que ter clareza com a sua equipe de falar, gente, olha o que está acontecendo, vocês demandam tanto dele que ele não consegue fazer as atribuições dele. E ele, por ser bonzinho, ele quer ajudar, só que aí ele acaba se prejudicando no trabalho dele. Então, muito cuidado com isso e dê orientação para a sua equipe. Mostre para a sua equipe quais são os impactos que estão acontecendo com determinadas atitudes da equipe. Analise o impacto do seu trabalho no todo e das demais áreas. É aquela coisa, eu sou do DP, então eu não posso fazer nada do fiscal. Não, mas eu fui contratado para isso, então eu não posso fazer tal coisa. Não é bom para a empresa e não é bom para o colaborador. Não é bom para o colaborador, porque ele não cresce dentro da empresa, você não consegue fazer um plano de carreira. E não é bom para a empresa, porque você não tem uma pessoa que você pode contar. Lembra do comprometimento que a gente falou lá atrás? Quando que você vai poder contar com essa empresa, com essa pessoa? E aí, isso é engraçado, que quando a gente fala de carreira, uma vez um cliente falou assim, nossa, eu promovi uma pessoa da minha equipe, e aí no fim ele pediu a conta, foi embora, falou que aquilo que ele não queria, que ele não era aquilo que ele queria, e eu confiava nele, eu queria fazer ele crescer dentro da empresa. Só que a perguntinha básica, você alinhou com o seu colaborador se o plano de carreira que você quer para ele é o que ele quer? Então, às vezes, os empresários acabam perdendo bons profissionais porque não conversa com o seu colaborador, que não conversa, não monta um plano de carreira, mas minha empresa é pequena, eu preciso ter um plano de carreira? Claro que precisa. Então, por exemplo, por que eu gosto de contratar estagiário? Porque o estagiário, ele vai ficar lá, agora depois eu vou ser analista, depois eu posso ser coordenador, depois eu posso ser gerente. Ele tem muito mais possibilidade de crescer dentro da empresa do que se eu já contrato uma pessoa pronta. Lógico, dependendo da área, que se é muito técnica, você já tem que trazer pessoas prontas. Mas quando der para formar pessoas e ter um plano de carreira, isso motiva a equipe. E aí, mulherada, como que a gente se organiza na vida pessoal quando a gente é empresária? Principalmente quando a gente é mãe, tem filhos, e a gente quer ter... E a gente abre a empresa porque a gente fala assim, nossa, agora eu tenho filho, eu tenho que ter qualidade de vida com a minha família, eu tenho que ter tempo para os meus filhos, só que empreendedorismo, você trabalha muito mais, desculpa dizer, mas você trabalha muito mais do que você for um colaborador dentro de uma empresa, dependendo da sua função. Então, como que a gente se organiza? Primeira coisa, para a mulherada que começa trabalhando home office, tenha dentro da sua casa um espaço só seu. É o espaço que você determinou que é para o seu trabalho, para você fazer o seu trabalho. E deixe isso claro para sua família, para os seus filhos, que no momento que você está naquele espaço, você não pode ser interrompida porque você não está lá brincando, você está lá trabalhando. Apesar de estar em casa, você está trabalhando. Aqui, ó, deixe claro na sua casa que trabalhar home office não significa que pode ser interrompido o tempo inteiro. Tenha uma agenda semanal. Então, faça a agenda de tudo que você tem que fazer durante aquela semana. Separa lá na sua agenda o que é pessoal, o que é profissional, o que é da empresa.
Coloca na sua agenda um horário para reunião com você mesma e planeja a semana. O que que é isso? Tem aquele minuto que você vai organizar a semana, que você vai avaliar o que aconteceu na semana anterior. Então, na semana anterior, você fica com aquela sensação, nossa, eu não fiz nada a semana anterior, eu não fiz nada o dia inteiro. Por que que você não tem essa sensação? Porque você não se planejou, porque você não olhou se realmente tudo aquele planejamento que você fez, se era possível de cumprir. Porque, às vezes, ocorre várias situações. Uma delas é, faço uma lista de tarefas e vou lá ticando, e vou fazendo, vou ticando, isso foi concluído, mas você não prioriza as tarefas. Então, priorize o que é urgente, o que é circunstancial, o que pode ficar para mais tarde, o que você tem que resolver primeiro, o tempo que você vai gastar para resolver cada uma dessas tarefas, se é coisa rápida ou se vai demorar, porque às vezes compensa você pegar uma hora, tem várias coisas rápidas que eu consigo resolver em uma hora. Já tira tudo isso da sua lista, e aí depois você vai para uma coisa que você precisa de uma concentração maior e de um tempo maior. Mas isso você só vai conseguir se organizar e administrar melhor o seu tempo se você tiver isso planejado na sua agenda semanal. E essa reunião consigo mesmo é assim, bom, planejei de fazer tal coisa de determinada forma e não funcionou. Então, por que não funcionou? Busque a solução para que da próxima vez que você for fazer aquela tarefa, você consiga fazer com mais eficiência, com menos tempo. Identifique sua missão de vida e seu propósito, se o seu propósito está alinhado ao seu negócio. Então, muitas mães, principalmente, falam assim, vou abrir um negócio porque eu quero mais tempo com o meu filho. E esse é o seu valor. Eu quero abrir o meu negócio porque eu quero mais tempo com os meus filhos. Empresa, gente, passa, assim como emprego. Não é porque a empresa é sua que ela vai ser para a vida, que ela vai ter que ser para a vida toda. Então, se o seu negócio, se o seu valor é ficar com seus filhos, o seu negócio está atrapalhando você cumprir esse valor, então esse não é um bom negócio para você. Ou ele não está estruturado de forma adequada para que você possa cumprir esse propósito. Então, tem que olhar para isso com muito cuidado, com muito carinho. E buscar ajuda. Busque ajuda com mentores, com coach, no próprio Sebrae, nas consultorias, de como melhorar isso. Saiba dizer não. Muitas vezes, quando a gente começa a empreender, e o seu negócio começa a dar certo, começa a surgir N oportunidades. Todo mundo quer fazer parceria com você, tem gente querendo fazer permuta. Só que parceria e permuta, às vezes, não gera dinheiro no bolso. Não gera lucro na sua empresa. Então, avalie se aquilo que está sendo proposto para você como uma grande oportunidade, se realmente é uma oportunidade. E lembra que eu falei que empresa é para ter lucro? Então, se aquilo que você vai fazer não tiver nenhum sentido financeiro, ou mesmo um sentido comercial, é uma estratégia comercial para que eu possa ganhar lá na frente. Então, não serve, fale não. Fale de forma tranquila, de forma com argumentos conscientes, mas saiba dizer o não. Senão você faz tudo e não faz nada e não gera nada. Que é o próximo item, tenha foco, não é produtivo, mesmo sendo mulher, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a gente fala assim, não, eu sou mulher. Eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Meu marido está falando, eu estou prestando atenção nas crianças, e eu estou aqui redigindo um e-mail. Aí quando você dá o send no e-mail, você fala assim, meu Deus, escrevi um negócio que não era para escrever, copiei a pessoa errada. Então, assim, a gente consegue fazer várias coisas, mas até consegue, gente. Vamos combinar, né? Assim, desculpa os homens, a gente consegue fazer. Mas só que a qualidade e o foco não é o mesmo. Então, dependendo da situação, saiba ter foco, saiba olhar com cuidado e foque em uma coisa de cada vez. Evite interrupções, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Estude e pratique a educação financeira, vale para todo mundo, empregado, empresário. Esse item é bacana para a mulher. Não sinta culpa. Você conquistou autonomia e maturidade empresarial. Teve um programa de rádio que a gente estava falando de empreendedorismo, e aí uma moça colocou lá no comentário, eu sou empresária há não sei quantos anos, mas eu sinto culpa quando eu tenho que ir no médico, quando eu tenho que sair, deixar minha empresa lá, os colaboradores para ir levar meu filho na escola,
para ir fazer uma academia, para, sei lá, fazer a unha, entendeu? Só que fazer a unha não faz parte da sua imagem. Para a mulher é importante ter uma unha bem feita, ter uma unha bonita, ter uma sobrancelha bem feita. Isso faz parte da sua imagem. Então, por que você vai ter culpa em relação a isso? E outra, você não criou o seu negócio, você não estruturou o seu negócio, que você estando lá ou não, a empresa vai funcionar? Então, assim, eu nunca me preocupei de sair da minha empresa. Eu estou aqui dando palestra, minha empresa está lá funcionando. Por quê? Eu tenho processo desenhado dentro da minha empresa, eu tenho equipe treinada para atender. Eu falo que, assim, independente de quem seja, se o cliente ligar, pode ser o funcionário, a faxineira, o estagiário, quem atender tem que atender com a mesma excelência que eu, como contadora da empresa, que eu, como mentora, atendo aos meus clientes. Ah, mas eu não sei responder sobre determinada área. Fale que você vai verificar e que você vai retornar. Dê um prazo que você possa cumprir. Mas não sinta culpa de deixar a sua empresa. Se você está sentindo culpa, é que provavelmente você não está fazendo a sua lição de casa como empresária. Você não está com a sua empresa estruturada de forma que ela ande independente da sua presença lá dentro. Você tem que ser gestora da sua empresa. A parte operacional, a parte você pode até fazer, mas a sua função principal como empresário, como empresária, é ser gestor da sua empresa, olhar para a gestão da sua empresa, para a gestão da equipe, para a gestão de pessoas, para os indicadores. Então, não tem por que sentir culpa, você conquistou isso. Você conquistou a autonomia de poder ir e vir a hora que você quiser. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre maturidade empresarial. Opa. As pessoas confundem muito hoje, quem que eu vou buscar? Eu vou buscar um mentor, eu vou buscar um coaching, eu vou fazer um treinamento, aí sai fazendo um monte de treinamento, faz treinamento disso, daquilo, vira curseiro, como dizia o gerente do Sebrae que eu conhecia. Virou curseiro, faz um monte de curso e não aplica nada no dia a dia. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, qual que é a diferença entre um e outro para você identificar qual que é o momento que você está e quem que você vai buscar se você precisar de ajuda? Quando você está precisando de instrução, quando você está precisando conhecer algo novo, uma tecnologia nova, algo novo que vai fazer a diferença do seu negócio, você vai procurar uma faculdade, um curso, uma instituição como o Sebrae, para poder adquirir esse conhecimento teórico, tá? Então, isso normalmente são as instituições de educação. Quando você precisa desenvolver competência técnica em relação àquilo que você estudou, quando você precisa desenvolver uma competência no sentido de realizar alguma coisa, com prazo, com meta, que você precisa treinar, que você precisa praticar aquilo que você aprendeu, o coach vai te ajudar. Porque o coach ele vai estar ali lado a lado com você, ele vai identificar qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta. Então, sempre o processo de coach, você já começa assim, o que você quer alcançar? Eu quero alcançar determinada coisa. Então, todo o trabalho do coach vai ser no sentido de você alcançar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Então, o coach é o treinador, é aquele que vai te ajudar a alcançar a sua meta. E o mentor? O mentor é quando você se você quer se tornar especialista em determinado segmento, em determinada atividade, e você quer desenvolver os seus talentos. O mentor, ele já tem uma bagagem, ele já tem uma experiência, ele já tem uma vivência naquilo que ele mentora. Então, por que não pode ser qualquer mentor? Eu vou contratar um mentor para empreendedorismo feminino, eu vou contratar um mentor homem, para falar sobre empreendedorismo, para me ajudar a empreender, ou para uma rede de empreendedorismo feminino, não faz muito sentido, a não ser que ele seja muito atuante em determinada rede. Vou contratar um mentor de novos negócios, eu vou contratar alguém que seja mentor do mundo corporativo, que ele é um mentor de carreira, também não faz muito sentido. Então, depende, quando você for contratar um mentor, você vai olhar naquilo que você quer se especializar, quem que é a pessoa que tem aquela bagagem.
Meu pai sempre falou para a gente a vida inteira assim: aprenda com os erros dos outros. Você não precisa cometer os erros para aprender alguma coisa. O mentor, ele entra nessa linha. Ele é a pessoa que está lá para falar assim: ó, existe esse caminho e existe esse caminho. Qual que você quer seguir? Este caminho aqui eu já tive a experiência, eu já vi cases, e ele vai começar a te dar referências de pessoas ou de situações para você avaliar e você tomar a decisão do que você quer fazer. Então, o mentor, eu gosto do exemplo da bicicleta, que assim, você vai aprender a andar de bicicleta. A primeira coisa, você vai entender o que é uma bicicleta, aí você está aqui no campo da instrução. Vou aprender o que é a bicicleta, o que é um pedal, o que é o freio, etc. Quando eu vou entrar no campo da competência, de treinar, né, de começar a treinar, de começar a andar com a bicicleta, eu estou aqui na linha do coaching. E quando começa a tirar as rodinhas, que você começa a andar sozinho, que às vezes cai, levanta, aí entra o mentor, porque aí ele vai segurar o seu banquinho, de repente ele solta sem você perceber e você vai. A hora que você foi, caiu, o mentor te fala, bom, vamos analisar o que aconteceu, aí vai te dar referência de coisas, por que você caiu, com a experiência dele, então essa é a diferença. Aqui, a gente tem quatro níveis para que você possa atingir o protagonismo e para você ter uma excelência em maturidade, para você estar com uma maturidade elevada, uma maturidade ideal para o seu negócio, para o que você quer fazer. Primeira coisa, você tem que adquirir conhecimento, tem que buscar informação, tem que ter dados, tem que ter instrução daquilo que você quer atuar. Depois você tem que ter disciplina, que é o que a gente fala do perfil da pessoa. Qual que é o perfil dessa pessoa? Então, ela tem que conhecer os processos, ela tem que conhecer os procedimentos da empresa, do negócio, do segmento que ela quer atuar. A postura. Quando a gente fala de postura, a gente tem que estar atento, primeiro, em criar uma cultura para a sua empresa. Então, qual que é a cultura da sua empresa? Ah, é o que o dono manda? Não, ela tem. Muitas vezes a cultura da empresa acaba seguindo muito o perfil do dono, mas não necessariamente. Então, tem uma cultura dentro da sua empresa que seja própria sua, que as pessoas identifiquem qual que é a cultura da sua empresa. E os seus colaboradores têm que entender disso. E quem que é o modelo? Bom, eu vou, por exemplo, quando eu fui abrir minha empresa contábil, eu fui buscar empresas contábeis ou contadores que já eram tops no mercado, que já tinham conseguido uma vitória no mercado, que já eram reconhecidos no mercado como excelentes contadores. Então, aí é o exemplo, o modelo de referência. E o protagonismo é toda a parte tática do negócio, do que você quer aprender, do que você quer desenvolver. Então, aqui é onde entra o planejamento e onde entra se você vai correr risco ou não. Então, aí você consegue medir como que está o seu protagonismo dentro daquele segmento. Organize o seu negócio. Encontre um contador de confiança, é importante por tudo que eu já falei aqui. Ah, mas a única coisa que eu vou olhar para o contador é se ele é de confiança? Não. Hoje em dia, essa área de contabilidade, de assessoria contábil, mudou muito. Né, por conta da tecnologia, por conta da exigência dos empreendedores que hoje conhecem muito mais do negócio, que usam indicadores, isso mudou muito. Então, a gente foi muito mais para uma contabilidade consultiva. Então, cheque se seu contador, apesar de ele ser indicado por alguém, ser de confiança porque alguém te indicou, cheque se ele conhece o seu negócio, se ele sabe, se ele é especialista, por exemplo, eu vou contratar um contador que ele é especialista só em prestação de serviço, para fazer a contabilidade de um mercado, não vai funcionar muito. Ele é especialista em serviço. Se você vai para a área que tem ICMS, PI, ele tem que conhecer de substituição tributária, ele tem que conhecer de emissão de nota estadual. Então, não adianta você contratar um contador ele é especialista no segmento que não tem nada a ver com o seu negócio, porque senão ele vai mais atrapalhar do que ajudar, ou ele vai se tornar apenas um apurador de imposto, e você não vai ter apoio dele na gestão da sua empresa. Formalize-se, constitua uma empresa, principalmente quando você vai prestar serviço para grandes empresas. Se você não tiver CNPJ, se você não emitir nota, você não consegue prestar serviço.
E já vi muitos empreendedores perderem grandes oportunidades porque não tinha CNPJ, não tinha como emitir nota. Tenha uma conta bancária pessoa jurídica, isso é obrigatório por lei, e isso faz parte de que você tem que separar os gastos entre a sua pessoa física e a pessoa jurídica. São duas pessoas diferentes. A pessoa física tem uma vida própria, a pessoa jurídica tem a sua vida própria. Não pode, por lei não pode, e para a sustentabilidade do seu negócio também, quando você mistura tudo, você não consegue ter claro qual que é o lucro da sua empresa. Você paga a escola das crianças, você paga o convênio médico, paga o mercado, tudo dentro da conta da empresa. Como que você vai saber se a sua empresa realmente tem lucro ou tem prejuízo? Outra coisa, empresário tem que ter prolabore, gente. Prolabore faz parte do custo da empresa. Então, se você não coloca isso no seu custo, comecei minha empresa, só sou eu, Keep, eu faço tudo, eu vendo, eu produzo, eu faço tudo. Só que se você não tiver um prolabore definido, isso estiver dentro do seu custo, o que vai acontecer? Quando a sua empresa começar a crescer, a tendência de ela quebrar é muito grande. Porque você não considerou que você tem que ir para um espaço maior, você não considerou que você tem que contratar mais pessoas, você não considerou o prolabore, porque aí você não vai poder mais fazer, você vai ter que contratar uma pessoa para fazer. Ou pior, você ficou doente, seu filho ficou doente, você vai ter que contratar alguém para fazer o que você faz. Se isso não está no seu custo, mudou todo o seu preço de venda. E aí mudou o seu público. Você fez toda uma estratégia de marketing, divulgou marca, gastou dinheiro com site, com isso, com aquilo. E aí a pessoa que pagava R$3 no brigadeiro não vai pagar 10. Então tomem cuidado com isso. Mantenha documentos fiscais e comprovantes de pagamento organizados. Então, assim, se você acha que não é organizado, pega uma pastinha e escreve lá, contador. Tudo que você pagar, tudo que você receber, tudo que você emitir de nota, coloca nessa pastinha. Chegou no final do mês, entrega para o seu contador para ele fazer a sua escrituração contábil e te ajudar a organizar aí as finanças. Use um sistema de gestão financeira como planejamento, orçamento e fluxo de caixa. A gente vê muitos palestrantes ou em muitos cursos ainda incentivando o uso do Excel. O Excel é muito bom, ele funciona muito bem para você fazer o fluxo de caixa, para você fazer a gestão do seu negócio, para você montar a planilha de planejamento. Só que hoje existem softwares gratuitos na internet que você contrata e vai te dar um fluxo de caixa tudo prontinho. Você vai lançar lá o seu contas a pagar, seu contas a receber, faz a conciliação bancária, ele já vai te dar a demonstração do resultado do exercício online, ele tem integração com o banco, já baixa o seu extrato, já faz a conciliação. Então, por que ficar, se você não sabe mexer muito em Excel, por exemplo, ficar usando o Excel, que você pode deletar uma fórmula lá que você não sabe, não entende, e vai mudar todo o seu resultado se tem sistemas hoje próprios para isso. Tenha clara a composição do preço de venda e o custo dos seus produtos. Então, nisso é o que eu acabei de falar, inclua seu prolabore, verifique realmente se o seu preço de venda está adequado. O Sebrae tem curso de formação de preço, procure o Sebrae, faça se você não sabe formar. Ou então, senta com o seu contador, né, e pede para o seu contador te ajudar a fazer o curso, te ajudar a formular esse preço de venda. Se você tem sócios, faça acordo de sócios e deixe claros os acordos e os negociáveis. Isso é um item que é onde a gente mais vê problema. Ah, tá bom. Onde a gente mais vê problema é quando a gente está atendendo um empresário. Ele faz uma sociedade, mesmo às vezes pode ser com família, pode ser com pessoas, amigos, etc., e não faz um acordo de sócios. Gente, a hora que tá tudo bem, tá tudo bem. Tá todo mundo feliz. Tem dinheiro, estamos lá no pique, começamos negócios, estamos entusiasmados, vamos fazer, vamos acontecer. A hora que as coisas começam a dar errado, a hora que começa a faltar dinheiro no caixa, aí o bicho pega. Então, assim, faça uma ata de reunião no começo do seu negócio, falando assim, bom, vamos ver, quais são os nossos acordos? Eu posso pedir reembolso de despesa do que eu quiser na empresa? Qual que é o teto? Contratação. Posso contratar parente? Não posso? Vou contratar minha mãe. Eu consigo mandar minha mãe embora? Ah, o meu cliente, o maior cliente pediu para eu contratar a filha dele, porque, coitada, está precisando entrar no mercado.
Você vai conseguir mandar essa menina embora depois? Então, assim, se não vai, não contrate. Então, coloca tudo isso no acordo. Férias, pode tirar ao mesmo tempo? Não pode? Ah, se o negócio não der certo, como que a gente vai fazer? Qual que vai ser o critério que a gente vai utilizar? O critério de contrato social, de resolução do Código Civil, ele é muito básico. E qual que é, normalmente, como que está lá? Apura-se o resultado do exercício, a demonstração do resultado do exercício, o balanço, e aí você vai fazer a divisão da sociedade. Só que vocês não mandam documentação para a contabilidade. Sua contabilidade não faz balanço, não faz contabilidade porque você não mandou a informação. Acabou a sociedade, você vai fazer como? E aí, na hora da briga, cada um vai puxar para o seu lado. Então, já coloque isso no acordo de sócios. Se acabar a sociedade, como que é o critério? Se lá na frente vai ser bom ou ruim para algum dos dois, ou para os sócios, aí não importa. É o que vocês combinaram quando estava tudo bem. Então, façam. E principalmente os inegociáveis. O que eu não admito que se faça dentro da empresa? Emitir nota fiscal de todo serviço ou produto. Já vi muita gente também perder empréstimo, né? E bons empréstimos para aumentar a sua empresa, para alavancar a sua empresa, porque não tinha declaração de faturamento. E contador não tem como fazer jeitinho, tá? A gente não emite declaração de faturamento se não estiver de acordo com a emissão das notas, porque isso tudo é eletrônico e nenhum contador vai querer arriscar o seu CRC dando uma informação errada sobre a sua empresa em relação ao faturamento. Então, emita a nota. Conhecer a legislação trabalhista, convenção coletiva de trabalho do seu segmento. Ah, mas meu contador olha isso. Tá bom, mas ele atende N segmentos. E se ele errar numa informação e você não sabe conferir, você não sabe pelo menos ter o feeling se aquilo está certo ou não, você tem que conhecer. Contrate certo e faça a gestão adequada, veja se a equipe está engajada. Então, muita gente também pede dinheiro porque contrata errado. Ou contrata e não tem uma definição do que aquela pessoa vai fazer. Ah, eu estou precisando de ajuda na minha empresa. Então, eu vou lá e contrato a minha sobrinha que está lá desempregada. Só que você definiu para ela qual que é o papel dela, o que ela vai fazer, do que você está fazendo, o que ela pode te ajudar. Porque muitas vezes, principalmente os pequenos empreendedores, eu preciso de ajuda, vou contratar. Mas aí você não passa, você não treina, você não deixa claro o que a pessoa tem que fazer, e aí acaba você tendo prejuízo ou desgaste com o cliente. Faça parcerias e permutas, a gente falou um pouquinho disso lá atrás. E proteja e divulga a sua marca. Acontece muito com o MEI. Abri um MEI, um comércio, um produto, e não registrei a marca do MEI. Razão social de empresa não protege marca, não protege o nome do negócio. E acontece muitas vezes de que aquela marca, aquele logo, o nome da sua empresa que você divulgou, que você gastou dinheiro, pode acontecer de pessoas irem lá e utilizar o seu logo, e se ele tem o registro da marca, você vai ter que mudar tudo. Vai ter que mudar. E não é tão caro como as pessoas imaginam, você pode fazer sozinho, só que tem que ter alguns cuidados, mas procure especialistas no mercado para isso. Aqui é só um modelinho de formulário de quando você for contratar ou quando a pessoa entrar na sua empresa. Então, o que você tem que deixar claro para o seu funcionário? Qual que é a descrição da função dele, o que ele tem que fazer no dia a dia, qual que é a formação escolar que ele tem que ter, isso até para a pessoa, se você vai contratar uma pessoa de recrutamento, uma pessoa que vai estar fazendo a seleção, identificar se está de acordo com o que você quer. Experiência exigida, o que ela tem que ter de experiência para aquela função, quais são os conhecimentos técnicos que ela tem que ter e que tipo de atitude ela tem que ter no dia a dia. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a entrevista, eu olho muito mais a atitude da pessoa do que o conhecimento técnico. O conhecimento técnico a gente ensina, a atitude não. Então, a pessoa tem ética ou não tem, a pessoa é proativa ou não é. Né? Então, dependendo do que você precisa, você tem que observar muito bem isso na hora de contratar. E aí eu falei de marca gerando novas oportunidades. Ó. Gestão com elas, hoje eu vim, né, ganhei de uma amiga que fez o colar, brinco, tudo com a marca do Gestão com Elas. Então, assim, isso é bacana, porque você está divulgando a sua marca de forma diferente, ou pode ser, inclusive, um novo produto. Então, por exemplo, eu vou começar a vender
joias da Gestão com Elas, por exemplo, para quem me segue. Então, é importante você olhar para a marca, fazer um brand da marca. Quem não sabe, procure uma agência de marketing para te explicar o que é. Nós temos o canal do YouTube do Gestão com Elas. Então, a gente tem o programa, lá tem os vídeos do programa de rádio, que a gente faz live ao vivo. Tem as lives que eu faço com especialistas, falando de alguns assuntos. No caso, essa daqui a gente falou sobre a reforma trabalhista. Gestão com Elas na TV, que a gente também fez, de vez em quando a gente está na TV. Eu tive no começo do Gestão com Elas, eu fazia o programa de TV. Do Em Frente às Feras, que foi o reality que eu falei, tem todos os episódios no canal. Os principais projetos e empresas aí para vocês verem que eu entendo um pouquinho de empreendedorismo, que eu participei. Então, são todas essas empresas aqui. Sou uma das coautoras desse livro de Quais de Mim na Educação, que eu falei sobre conselho de empresas. Então, assim, busque um conselheiro para sua empresa, um mentor na sua empresa. E aí, aqui são onde eu atuo hoje. Como educadora financeira pela DSOP, como mentora associada da Escola de Mentores, mentora de novos negócios, de mulheres em transição da carreira para o empreendedorismo, mentora de contadores que estão abrindo seus escritórios agora. E tem a Tulipa Contábil, que eu sou contadora, e o Gestão com Elas. A Gestão com Elas é uma marca da Tulipa Contábil, na verdade, e palestrante e apresentadora de rádio. E aí eu vou deixar uma super dica aqui para vocês. É possível ajudar alguém mesmo quando não sabemos tudo. É do Reinaldo Domingos, que é o VP o presidente da DSOP, que é onde a DSOP é uma empresa que fala de educação financeira, tem educação financeira desde nas escolas, para empreendedores, e a DSOP o Reinaldo está lançando esse novo livro, Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em Primeiro Lugar. Então, vai ser no dia 26 de novembro, às 19 horas, o lançamento do livro. Sugiro que vocês leiam, porque você vai falar de educação financeira. Esse livro fala de educação financeira nas empresas. Como que você olha para o financeiro das empresas, como que você tem uma empresa voltada para o lucro, para a lucratividade. E um presentinho para vocês que assistiram a palestra, gratidão por vocês estarem aqui comigo, que se vocês entrarem lá no site da Tulipa, vocês podem baixar um e-book Livre-se das Dívidas, tá bom? Vocês entram lá, aí tem um box que vocês vão baixar o e-book. E é isso, gente. O que me sustenta hoje, que faz realizar meus sonhos, é a minha família. Foi por isso que eu comecei a empreender, por conta das minhas filhas. E a minha crença em Deus, muita fé em Deus, muito joelho dobrado quando a situação não estava dando certo e que as coisas tinham que se resolver. E muito obrigada por vocês terem me acompanhado até agora. Eu não sei se tem alguma pergunta. A gente vai abrir para as perguntas aqui. A gente tem muita interação, mas é mais comentários parabenizando aí a ótima palestra, como o Bruno Paiva, o Ricardo Valim, a Cíntia Silva Santos, Miramar, a Cristiane Antônia. Então, a Luciane também está falando aqui uns comentários, não é bem uma pergunta, mas ela é uma afirmação, né? Que o profissional do momento precisa desconstruir, seja especialista ou seja um estagiário, né? Ter uma empresa requer responsabilidade e compromissos. E tem também aqui o pessoal que ficou muito interessado no que você falou do aplicativo. O aplicativo que faz fluxo de caixa, de gestão de negócios. Então, o pessoal aqui tá querendo, tá louco para saber qual que é o aplicativo. Você pode dar essa dica? Posso. Tem alguns no mercado hoje. Para pessoa física, você pode usar... A gente tem um guia de bolsa que você pode baixar no celular e ele faz a interação com os bancos, ele já baixa as informações do seu banco, ele dá um gráfico, como que você está em relação às outras pessoas que têm a mesma renda que você, então você consegue ver como que essas pessoas estão. E para empresas, a gente tem o Conta Azul, tem o Zero Paper, tem o OMI, e tem alguns outros. A maioria desses aplicativos, eles fazem uma contabilidade digital, que a gente fala, porque você consegue, o seu contador, ele consegue parametrizar todas as categorias lá de despesa, de receita, com o plano de contas, e ele já integra com a contabilidade. E aí o seu contador consegue fazer uma contabilidade consultiva, porque ele olha no dia a dia como que está o seu fluxo de caixa, como que está a sua movimentação, e você tem essa interação maior.
Então, eu gosto muito, por exemplo, com os meus clientes, eu gosto muito de usar o Conta Azul e gosto do OMI, porque ele é totalmente integrado e emite nota, faz controle de estoque. Então, é bem bacana. E você tem uma visão de fluxo de caixa, inclusive projetado, porque se você lança todo o seu contas a pagar e receber, você consegue acompanhar aí até o final do mês, final do ano, como que tá as suas despesas e os seus gastos. A gente tem a Kátia Cristina aqui também falando que é sua fã. A Bianca Ruiz pergunta se esse conteúdo vai estar disponível em algum lugar após o encerramento. Sim, Bianca, ele estará em nossas redes sociais, YouTube, Facebook, on demand, aí para você ver onde quiser, quantas vezes você quiser. E para finalizar aqui, a Cláudia Leite, né? Quero o seu contato. Tem um consultório de fisioterapia estética. Preciso me organizar, trabalho sozinha. Você já passou o seu contato aqui? Os contatos estão na tela, Tá na tela. Vou colocar aqui de novo o contato dela na tela. A gente tem um trabalho, inclusive, bem legal nessa área de saúde, que eu tenho profissionais que são técnicos da área de saúde e conseguem orientar nessa parte. Eu faço toda a mentoria empresarial, de gestão empresarial, do negócio, de como melhorar, de equipe, etc. Legal. Então, para quem quiser, o contato da Cris está aqui na tela. Então, Cris, eu queria agradecer a sua participação. A gente sempre agradece a sua participação. Muito obrigado. Eu que quero agradecer o convite da Verônica para estar com vocês aqui hoje. Foi muito bacana. E é só vocês acompanharem aí nas redes, que a gente tem todos os eventos de gestão com elas e aonde eu vou estar palestrando e etc. Tá bom? Obrigada, gente. Um grande abraço. Tá.